Bem-vindos ao nosso podcast Carreira e Negócio. Hoje uma temporada sobre educação empresarial. O como que empresário ensina empresário. E para falar sobre educação empresarial hoje, eu trouxe aqui a Thalita. Thalita, muito obrigado. Obrigado você pelo convite. É sempre bom poder compartilhar conhecimento, né, Jorge? Muito obrigado pelo convite. Nada, a gente está aprendendo muito, então vamos lá. Eu queria começar com a pergunta aqui, do seu ponto de vista, como que funciona educação empresarial? O que é isso, como é que funciona? Muito boa. Eu gosto dessa pergunta e aí eu vou dar um passo atrás, posso? Uhum. Todas as vezes que algumas pessoas vêm me perguntar sobre mentoria, Jorge, eu gosto de fazer uma narrativa e uma analogia. A gente confunde muito as coisas, né? E como a mentoria ela tá entrando num hype, e a mentoria tem a ver com essa educação empresarial, as pessoas têm confundido muito elas, tanto com coach, quanto com professor, quanto com cursos digitais. E aí o público ele fica meio na dúvida, o que eu faço agora? Para que eu preciso? Quando eu preciso? Então sempre antes de falar um pouco sobre empresário ensinando para empresário, eu gosto da gente elucidar tudo isso, deixar isso de uma forma bem clara. Eu costumo brincar que o professor é a nossa base de tudo, né? O professor tem que ter. E o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é nos ensinar a teoria das coisas. Então, tudo que é teórico, a gente aprende na escola, a gente aprende numa faculdade, porque tem a ver com história, com tudo que a gente viveu. Mas a teoria, por si só, ela não entrega prática para ninguém, né? Ela entrega o que e o como, mas onde, com quem, fica meio vago, né? Depois de um tempo, quando a gente vai para o mercado de trabalho, é muito importante a gente entender que, além do conhecimento teórico, a gente precisa de ferramentas para atuar. E essas ferramentas, geralmente, quem te entrega é um coach, né? Então, qual que é o trabalho de um coach? É pegar aquela caixa de ferramenta, te entregar e falar, olha, essa ferramenta é para isso, essa ferramenta é para aquilo, essa ferramenta é para aquilo. Mas se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com martelo e prego, é legal, são ferramentas, você sabe que o martelo serve para pregar o prego. Mas o coach não vai te falar em qual parede é melhor, qual que vai trazer mais resultado, qual que fica mais bonito, qual que traz o visual melhor, porque esse é o trabalho do mentor. Ele vai perguntar, né? Não seria melhor você usar uma outra ferramenta? Exato. Então, o mentor, ele é a pessoa que ensina prática. Eu costumo muito falar isso, gente, é direcionamento prático. E é por isso que é de empresário para empresário. É por isso que a pessoa tem que ter background, ela tem que ter expertise no que ela ensina, porque senão ela não é um mentor. Ela vai navegando por outras áreas, mas o mentor que não tem o feito que você busca, ele não serve para ser o seu mentor. Então, quando a gente olha para essa educação empresarial, a gente vê empresários ensinando empresários o caminho que eles já percorreram. O resultado que eles já tiveram. Então, é muito importante a gente entender onde cada coisa está, para a gente buscar certo e não se frustrar. Então eu vejo, e todas as vezes quando eu faço apresentação de venda, chega algumas pessoas falando, mas eu comprei a mentoria X e não me deu resultado. E às vezes vai culpar o mentor e eu sempre pergunto, mas por qual motivo você comprou? E a pessoa não sabe responder, Jorge. Ou seja, ela comprou por comprar. Então você não compra a mentoria por comprar, você compra a mentoria com um objetivo claro, com um destino claro, para você ter o direcionamento que você busca. Então, a educação empresarial, ela vem para tirar essa lacuna entre a educação tradicional e, de fato, o que a gente faz na prática. E, com isso, criou-se um mercado muito próspero. Porque quando você ensina o caminho para as pessoas na prática, você evita pedras, você mostra os atalhos e você tem resultado rápido, que é o que todo mundo busca. Assim, falando na prática, e aí falando um pouco da Terra, né? A pergunta aqui, né? Qual é o propósito da mentoria? E se você pudesse trazer um pouco de exemplo, qual foi a transformação que trouxe para alguns mentorados? Legal. Vou contar um pouco da história para você entender. Eu acho que como todos os mentores que têm vindo aqui têm te falado, a gente ensina o que a gente viveu, né? E na minha vida não foi diferente. Então eu sou uma pessoa que passei por 5 transições de carreira, Jorge. Eu já fiz tanta coisa nessa vida. E aí, quando eu decidi ingressar, eu sempre gostei muito de educação, né? Sou formada em PNL, em um monte de cursos aí que me deu bagagem, mas eu queria ensinar o que eu sabia fazer. E na época que eu comecei, o que eu sabia fazer de melhor? Transição de carreira! Ou seja, era a minha expertise. Eu fui dançarina até os 27 anos, morei em 3 países. Aí eu voltei para o Brasil, virei empresária, abri loja, tive 5 lojas. Tive muito resultado, depois quebrei, depois abri de novo. Então, foi uma jornada empresarial. Depois eu fui trabalhar com vendas diretas, trabalhei junto com o Caio muito tempo. Então, ali eu comecei a navegar pelo desenvolvimento pessoal. E a minha última carreira antes de mentora, eu fui apresentadora de TV.
Então, tudo isso eu fiz com maestria, porque eu nunca fui aquela pessoa que transita de carreira e começa do zero. Eu sempre consegui trazer a minha bagagem da outra carreira para usar na carreira atual. E aí eu comecei a minha jornada ensinando transição de carreira para as pessoas. Qual o resultado que elas tinham naquela época? Elas aprendiam o que eu sabia fazer. Transitar rápido, ter resultado rápido, mudar rápido, não ficar ali, sabe, mudando de carreira, precisa de 3, 4 anos para se consolidar no mercado. Não, tem os gatilhos certos. Depois de um tempo fazendo mentoria de transição de carreira, eu entendi que uma das minhas maiores expertises estava na mentalidade. Eu sou formada, fiz Tony Robbins, então assim, a mentalidade é algo muito forte. E aí a gente trouxe a mentalidade para a carreira. E aí eu acabei criando sociedade com a Mari, minha sócia querida, que não tá aqui porque acabou de ganhar bebê. E a Mari, ela é psicóloga, psicoterapeuta e a especialidade dela é hipnoterapia. Então a gente juntou uma parte muito forte de mente com uma parte muito forte de ação. E aí a gente criou a Terra. Qual que é o foco da Terra? Ação, mente e ambiente. Porque estando nesse movimento de mentoria, a gente entendeu que estar conectada com as pessoas certas é o que muda seu jogo. Então, a gente passou a ensinar isso também. Então, hoje, dentro da Terra, a gente já navegou mais um pouquinho. Nós ficamos com carreira e mentalidade por 1 ano. E agora a gente foi para um outro caminho. Porque, de novo, as mentorias, elas são fluidas. A gente cresce. Não dá para ter uma mentoria estática, né? Então, a gente pode pegar o próprio exemplo do Léo, que ele começou com uma mentoria de vendas e hoje ele tem uma mentoria para mentores. Por quê? Porque se tornou a expertise dele, o resultado dele fala mais alto do que tudo. E o nosso resultado foi indo para o mercado high ticket. Então, hoje a Terra é uma mentoria de mentalidade e negócios high ticket. A gente consegue hoje pegar pessoas que querem mergulhar nesse oceano azul, que é o universo do high ticket, e transformar o negócio delas. De que forma? Agregando valor, trazendo a mentalidade certa do negócio e principalmente mostrando que cobrar é algo que pode ser muito positivo até para quem compra. Então hoje a Terra tem esse foco, negócios high ticket. E o high ticket é que valor? Sempre a partir de 10 mil por mês, né, o produto. A gente tem que olhar para isso de uma forma muito específica. Eu até brinquei num corte que saiu meu, que eu falo que até astronauta a gente consegue criar produto high ticket. Mas por que eu brinco disso? Porque eu estava uma vez num evento e o cara era piloto há 40 anos. E ele não estava aposentado e ele queria fazer alguma coisa com aquele conhecimento todo. Eu falei, gente, esse cara tem que ter uma mentoria para pilotos novos, ensinar o que ele sabe fazer de forma maestral, né? Porque, poxa, 40 anos, Jorge. Imagina a experiência desse cara. Então, tudo que você detém de prática na sua vida pode se tornar um conhecimento e isso pode ser super valorizado no sentido de você entender quais os recursos e o quanto você traz de ROI para essa pessoa, né? Porque o high ticket ele tem a ver com o retorno do seu investimento. Não dá para você cobrar caro e não dar resultado nenhum, né? Aí fica fake. E qual é o perfil do mentorado hoje? Do Datera? É. Hoje a gente trabalha com empreendedores e empresários já que querem sair de um ponto de estagnação e alavancar, né? Então, por isso que eu falei que a gente vai transitando. No começo, a nossa mentoria ela tinha um ticket menor. Então, a gente conseguia trabalhar com profissionais liberais, autônomos que estavam começando. Mas a partir do momento que seu ticket começa a subir, você também tem que mudar seu público. Porque aí hoje, empresários em geral ou prestador de serviço? Prestador de serviço também. A gente tem algumas áreas que a gente não domina e a gente é super tranquilo de falar. Por exemplo, medicina. Eu consigo ensinar o high ticket, mas eu não consigo dar dicas sobre clínica, essas coisas, porque eu não sou médica. E não tenho essa expertise. Então, mas você entende de gestão? Sim, tive lojas por 10 anos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que tudo que é combinado não é caro. Alinhamento de expectativa é a melhor coisa que existe nessa vida. Não, perfeito. E como é que é a entrega do clube, assim? Vamos supor, eu quero fazer uma venda, eu quero aumentar o ticket do que eu estou vendendo. Eu entendo que isso serve mais para produto, aliás, para serviço, combo, do que um produto físico que o cara vai ter vai poder criar uma referência, né? Então, mas assim, eu quero criar algo diferente e tudo mais, eu entro na Terra, né? Como é que vai ser a minha jornada como cliente? Como cliente, quando você passa pela call de venda, né? Você vai para um mapeamento com a gente. Depois que você entrou, você passa para um mapeamento, onde a gente traz muito visão. Então, o primeiro ponto da Terra é alinhar, como eu falei, as expectativas. Tem alguns mentorados, inclusive, se você for esse, preste atenção no que você busca. A gente olha para o que você deseja. Tem gente que não sabe o que quer. Aí, esse é um ponto antes. Entende? Então, aqui, quando você entra numa mentoria que já tem posicionamento tal, você tem que saber o que você quer. Não que isso não possa mudar com o tempo, porque você vai avaliando o mercado. Mas você tem que ter já um objetivo,
né? Então, a gente olha para esse objetivo e faz um mapeamento de visão. O que dá para fazer? Então, vou dar um exemplo. O Jorge chegou lá na nossa mentoria e ele quer transformar o produto dele numa esteira de produtos high ticket e ele quer ter escala. Tá. Quanto de escala? Quanto de faturamento? Então, a gente olha para esses objetivos e traz uma visão de negócio. Dá para ir para cá, dá para ir para lá, dá para você fazer isso. E aí, a gente consegue entender qual que é a musculatura que o nosso mentorado tem. Porque todo mundo tem uma musculatura mental. Tá, essa é uma sessão, de diagnóstico. Minha e com a Mari. Tá. Isso, mapeamento. Depois disso, a gente define se vai para ação ou para mente. Isso é o mais legal da Terra, tá? Todo mundo passa por hipnoterapia. E por quê? Porque a gente tem, quando a pessoa está travada na mente, Jorge, ela tem 2 momentos. Ou ela tem alguma coisa do passado que está proibindo ela de seguir, ou ela tem medo do futuro. Nunca é presente. Então, na sessão estratégica, a gente consegue entender se essa pessoa está presa no passado ou se ela está com medo do futuro. Anyway, se ela está com medo do passado ou com medo do futuro, ela vai com a Mari. Então, ela vai passar numa sessão individual com a minha sócia. E ali, ela vai cuidar disso. Então, ela vai olhar para esses traumas se for passado, ela vai olhar para esse medo do futuro se for futuro, e aí vai tratar disso. Isso a gente faz um desbloqueio na mente. E a pessoa consegue fluir melhor. Isso é uma sessão, várias? Uma sessão. Uma sessão. Uma sessão dura umas 4 horas. É bem legal. Todo mundo que passa por hipnoterapia com a Mari, fazendo propaganda sua amiga. Mas realmente ela é muito boa no que ela faz. E aí, se a pessoa tá com a mentalidade ok, ela tá com a visão alinhada e ela tá no presente, aí ela vai comigo. O meu é produto, planejamento e processo. Então, essas são as individuais que tem comigo. E com a Mari é hipnoterapia e mentalidade. Fora tudo isso, a gente tem encontro semanal. Então, toda quarta-feira a gente tem encontro de grupo, onde a gente vai trazendo ali, toda semana, um efeito motivador, toda semana uma ação estratégica para aquela semana. Então, toda semana a gente tem a entrega da Terra. E aí, o tema do grupo varia, né? Varia. Toda semana a gente faz análise, né? Vamos ver, vamos balancear o que o grupo está precisando mais. E a gente fala. E a gente faz análise interna e externa. Então, por exemplo, hoje, a nossa entrega foi sobre movimento, criação de movimento. Mas o que isso tem a ver com mentoria? Porque tá todo mundo vendo meu movimento, acabei de chegar do Paraguai, estava fazendo um evento lá, e as pessoas estão vendo e elas querem fazer igual, porque elas estão dentro do high ticket, elas querem ter movimento, elas querem entender como é que faz tudo isso. Então, hoje a nossa entrega foi sobre geração de movimento. Então, a gente está sempre olhando, né? E aí, essa entrega individual, ela ocorre durante... Se a pessoa passou um ano na mentoria, com que frequência aqui? A gente, em contrato, a gente fala que é 2 comigo e 2 com a Mari durante esse ano. Mas a gente tem as call de emergência. Então, assim, o que são umas call de emergência? A gente prega muito o que o Caio fala. Não vamos deixar o leão ficar grande, não. Tá com problema, chama no grupo. Porque nós temos um grupo individual com cada mentorado. Então, além do grupão, a gente tem esses grupinhos individuais. Então, a gente fala isso, cara, não deixa o leão ficar grande. Teve um problema, manda mensagem no grupo, a gente resolve por lá. Se não resolver, a gente marca uma call de emergência. Então, a gente gosta muito de dar acesso mesmo para que as pessoas sintam que aquele investimento faz sentido, né? Então, esse é um ponto da Terra, a gente tem isso muito claro. E aí, vocês estão com quantos mentorados? A gente está com quase 40, 38. 38. E aí, vocês já pensaram até que ponto que é escalável esse modelo? O que vocês vão fazer? Na verdade, a gente tem um mentor, né, que é o Léo Toledo, então ele é mentor de mentores, então a gente olha muito para isso e para o que ele faz, mas o que a gente enxerga, que a escala, Jorge, ela é muito diferente na teoria e na prática. Na teoria, se você for colocar isso em agenda, você vai ficar louco. Na prática, não é todo mundo que precisa. Então, hoje, com quase 40 mentorados, tem mentorado que me demanda 1%. E tem mentorado que me demanda 80%. Entende? Então, não tem muito cálculo para isso. Vai ter que ser teste e opera. Então, a gente tem ali uma estrutura e a gente vai até onde dá. Dentro do que a gente criou, até 60, 80, tá ok. Mas vai depender dos níveis dos mentorados que entrar. Então, se tiver muita demanda, talvez a gente tenha que diminuir, mas eu não acredito, não. Porque quanto mais você sobe, o público também vem com mais consciência. Então, eles demandam menos. Vocês estão em quanto no Clex? No Clex, tem uns 300. Quase 300. Entende? Então, vai mudando a mentoria, ela vai entrando num outro formato. Eu acredito que isso tem muito a ver com o nível de consciência dos mentorados. Esse modelo que você está descrevendo lembra-se muito uma apólice de seguro, né? Então, você tá, olha, se acontecer alguma coisa, eu sei que eu vou ter um respaldo, né? Então... porque essas calls de emergência não tem limite
mas também não é tipo assim, todo dia, entende? Então a gente tem essa tranquilidade, porque é realmente de emergência. Uhum. Mas faz com que a pessoa sinta essa segurança. Poxa, se eu precisar, e a gente fala isso, tá? Olha, nós não temos bola de cristal, então chama a gente. Tá com algum problema? Manda no grupo. Não quer mandar no grupão, porque às vezes é alguma coisa mais íntima, tem o nosso grupo particular. E graças a Deus os mentorados têm usado bastante. Mas eu vou te falar, teve uma vez que me perguntaram a mesma coisa. Mas você acha que você vai dar conta se você chegar sem mentorados? Eu falei, deixa eu contar uma coisa, 90% dos problemas é mental. Nada é real. Uhum. E nada é real, não é, Jorge? Quando a gente vê, de fato, o problema ele está acontecendo aqui. Ele ainda não chegou no físico. E é muito mais fácil de resolver. Então, ali é um ajuste fino de mentalidade, é uma virada de chave que a pessoa volta para isso e fala, nossa, é verdade, né? Nem preciso me preocupar com isso, não. Tá só sendo preocupações. Então, a gente olha muito para esse lado. Por isso que eu falei que hoje é uma mentoria muito focada na mente. E como é que, aí pensando agora sobre o negócio, né? Então, a pessoa, ela talvez tenha um bloqueio para vender muito mais caro, Uhum. né? E não é aumentar um percentual, mas é duplicar, triplicar, aumentar um número assim, importante, né? E assim, esse é o objetivo. Assim, eu estou pensando aqui na estrutura e como é que é a jornada, porque para Sim. mim está claro, eu tenho um bloqueio. Aí se eu conseguir trabalhar isso e fazer as vendas high ticket, o que me garante depois que eu vou continuar na mentoria, né? Assim, como é que você trabalha a retenção daquele cara que deu muito certo? Olha, eu vou te falar que eu já tive os dois casos. O cara que teve muito certo, e aí ele já pagou, então ele continua, porque, vamos dizer assim, ele tá curtindo a onda que ele criou e tá tudo certo. E eu tenho aquele cara que dá muito certo e fala assim, agora eu não preciso mais. Aí a gente sempre responde, será que não? Uhum. E aí não é uma dependência. Eu gosto das pessoas que fecham o ciclo e elas saem porque elas estão num patamar ou de igualdade. Cara, eu cresci tanto que agora eu preciso de um outro mentor e tá tudo certo, isso eu apoio. Mas as pessoas que não fecham o ciclo, eu me preocupo não por mim, hoje mais, graças a Deus, por elas. Porque o que você faz uma vez, você vai fazer sempre. E o que você entrega, você vai ter de volta. Então, principalmente, Jorge, quando eu tô falando com mentores. E já aconteceu, tá? A pessoa quer ser mentor, ela quer ter um produto de educação empresarial e ela não cumpre o que ela comprou. Como é que ela vai ter clientes que vão cumprir o que comprarem dela? Entende? Isso é um ditado da minha avó, gente. Minha avó já tá velhinha, tem 96 anos, tá com Alzheimer, mas ela falou isso pra minha vida inteira. Thalita, o que vai, vem, vem, volta. E é uma lição que eu levo pra vida. Então eu não faço pro outro que eu não quero que façam pra mim. E eu ensino isso. Então, assim, quantas vezes já aconteceu de você comprar um produto e você usar no começo? Eu fazia muito isso com curso. Então, assim, cara, eu comprei o curso, mas eu já usei. E eu não terminava de fazer, mas não é por isso que eu ia pedir meu dinheiro de volta. Porque se eu comprei, eu assumi um compromisso quando eu comprei. Então, eu gosto muito dessa visão. Já a visão do cara que não tem isso, Jorge, que ele fala assim, cara, não, mas isso aí é a mesma coisa. Eu falo, a tua consciência não é minha. Eu fiz meu melhor. Eu vou deitar e dormir. Agora é com você. Você tá fazendo o seu melhor? Tá, então tá tudo certo. Vida que segue. Óbvio que a gente sabe que tem contratos e tem essas coisas, mas eu tô falando de mentalidade agora, tá? Não, eu estava pensando mais na renovação. Fechou o ciclo de um ano. Cara, a gente teve uma renovação bizarra, porque a Terra fez um ano em março, né? E a gente renovou 6 mentorias, assim, no mesmo mês. Alguns terminaram e não renovaram, mas assim, pra nós foi muito bom. Primeiro ano de mentoria, a gente tava esperando 0 renovação. E por que aconteceu, Jorge? Porque a gente mudou. Você consegue entender? Então, a pessoa que comprou lá atrás, ela comprou uma mentoria de carreira. Hoje ela renovou para uma mentoria de negócios high ticket. Eu tenho um mentorado que ele tá comigo, vai fazer 1 ano e meio já. Ele começou no meu individual, foi pra Terra e tá com a gente na Terra e tá entrando na liga. Ele faturou esses 3 meses mais de 300 mil. E ele fala, tá, eu não saio porque você tem uma visão, a Mari tem uma visão que me ajuda o tempo todo. E aí deixa de ser só a questão do grupo, que é o que eu tô te falando. Ele gosta do grupo, ele colabora muito com o grupo. Mas a hora que ele precisa mandar uma proposta, a hora que ele ainda precisa desse... Cara, tá barato, vamos subir esse preço? Olha esse cliente que você tá atendendo, tem que cobrar mais caro. Então a gente tá ali o tempo todo, vira um consultor. Eu acho que depois de um tempo o mentor vira um consultor, né? Vira um conselheiro. Um conselheiro. E aí faz bem, né? Eu não sei você, mas eu não saberia viver sem mentor mais. Eu tô em mentorias também tem 4 anos e eu não saberia mais viver sem.
Porque por mais que eu tenha o meu movimento, que eu tenho o meu grupo, que eu e a Mari temos o grupo, porque eu tenho outro movimento também, né? Eu tô com uma mentoria no Paraguai, agora em espanhol. Tá desbravando terras latinas. Mas tudo a gente tem que pedir uma opinião, um direcionamento, se acostuma com isso, com esses conselhos. E eles são tão proveitosos, né? Por que não, gente? Então, eu acho que a renovação ela vai muito para esse lado, de você entender qual que é o momento do seu mentorado e oferecer o que ele precisa. Mesmo que a mentoria não entregue aquilo, você pode entregar como mentor. E além da parte dos encontros, desse assessment e acompanhamento individual, o que mais que vocês oferecem? A gente tem 3 eventos presenciais e um monte de entrega extra. Eu falei que eu tô ficando até louca com essas entregas extras. A gente criou agora, no mês de abril, faz 20 dias aí que nós estamos em maratona. Então, as pessoas do nosso grupo que decidiram entrar em maratona comigo estão em maratona de 90 dias. Então, a gente tem um grupo à parte, onde todos os dias a gente posta número de vendas, número de call agendada, número de prospecção, e nós estamos nessa maratona. A gente está, acho que em 18, 19 ali. Doideira. E aí tem rotina da manhã, tem a maratona, é todo um sistema criado pra gente ter hábito mesmo, né? A gente tem um grupo da saúde, então saúde pra nós é primordial. Então também temos um grupo lá onde todo mundo ali fica o tempo inteiro compartilhando exercício, compartilhando a jornada, desenvolvimento, quantos quilos perdeu, quanto melhorou, então a gente gosta muito disso. E agora eu e a Mari estamos com um movimento muito legal que chama Teron Stage, que a gente vai fazer agora, dia 12 e 13 de junho, que é um evento que nós vamos fazer, mas quem vai palestrar são os nossos mentorados. Então a gente está dando palco para eles poderem ali crescerem profissionalmente, fazerem movimentos, se mostrarem para o mundo. Então o Ateron Stage ele vai ser um marco ali que a gente está apostando muito, porque realmente nós vamos dar toda a estrutura, buffet, vídeo, foto, convidados, vai ser uma loucura, e eles vão aproveitar aquele dia como palestrantes e não como mentorados e fazer todo um movimento com isso. E vocês estão dedicadas full time? Como é que tá? Full time. Na verdade é o que eu te falei, né? A Mari é mamãe, então metade do tempo dela agora hoje está com a maternidade, e eu tenho alguns projetos internacionais. Tenho livros escritos também, participei do Influência com o Joel, tenho um livro meu e agora estou lançando outro. E eu tenho esse projeto internacional, né? Então eu sempre quis ter 3 clubes. Tô caminhando, então eu sempre quis ter 3 clubes, mas não no Brasil. Então hoje a gente tem um clube agora na América Latina. Ele tá começando, mas a nossa intenção é que ele entre na liga até o final do ano. E eu quero montar um clube nos Estados Unidos, mas não para brasileiros, para americanos. E o que te motiva a ter 3 clubes em 3 países diferentes, 3 línguas diferentes? Primeiro é o marco, né? Eu quero ser a primeira. Será que eu consigo? A primeira mentora a ter 3 clubes em 3 países diferentes, em 3 línguas diferentes. Mas o que me motiva é a minha história. Então, como eu te falei, eu morei em vários países quando eu era mais nova. Eu, com 22 anos, eu fui morar na China. Eu morei 6 meses na China. Depois eu fui para o Japão. Eu morei 1 ano e meio no Japão. E depois eu fui para os Estados Unidos e morei 1 ano e meio nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu trabalhei num circo mexicano, onde eu aprendi a falar espanhol. Então, quando eu olho para toda essa jornada, e eu sei que mentor é direcionamento prático, eu falo, cara, eu não aprendi a falar essas línguas à toa. Não pode ficar guardado, Jorjão. Não pode. Mas você aprendeu alguma coisa de mandarim? Mandarim não, mas japonês chotodaque, watashi hanashi nihongo. Eu trabalhei na China, desisti, assim, na primeira semana desisti chinês, chinês é difícil, né? A gente tinha um tradutor e eu tinha dificuldade de entender o inglês dele. Eu falava, meu Deus do céu, o que esse homem tá falando? É difícil. O japonês é mais fácil. O japonês é mais limpo, não tem tanto sotaque. Então, o japonês que fala inglês, ele fala um inglês limpo. E aí, lá a gente contratou um professor de inglês para japonês. Então, eu fiz aula de japonês 1 ano aí. E eu acho lindo, né? Então, quem sabe o 4º clube não é no Japão. Vou ter que voltar a estudar, não vou mentir, mas estou aí para isso. E como é que... Então, a gente falou um pouco do processo de entrega, né? E eu entendi que, na verdade, a pessoa entra num ecossistema com várias coisas, várias funcionalidades que ele vai acoplando aí no ferramental da empresa, do negócio. E como é que vocês estão trabalhando da parte de vendas, né? E o que está funcionando, o que não está, e também como é que foi essa transição, né? Que você estava vendendo para um público, mudou para outro, deve ter
impactado alguma coisa Sim, também. sempre impacta, né? Eu costumo brincar que são os platôs que a gente chega, né, Jorge? Então, toda vez que você começa a crescer, vai chegar um momento que você tem que parar, organizar a casa para você poder voltar a crescer. Eu e a Mari, a gente entrou muito rápido na liga. Então, quando você olha para a história da Terra, a gente criou a Terra em novembro, fizemos validação. Em novembro mesmo a gente começou a vender o grupo, duas doidas, tá? Mas a gente tinha nossas mentoradas individuais validando o produto juntas, porque a gente vinha de produtos separados. E aí, em novembro, a gente começou a vender a pré-venda da Terra. Em março, a gente lançou a Terra. Em junho, a gente entrou na liga. Então, de março a junho foram 4 meses. Então, a gente vendeu muito no começo para um público que queria carreira, que queria mentalidade. Então, a gente iniciou nossa venda com 35 mil e aí finalizamos ela com 60. Ali, quando a gente entrou na liga, estava 60. Dali para subir para o ticket que é hoje nosso clube é 80 e a gente só sobe, graças a Deus, a gente teve que mudar de público. Porque tinha renovação vindo, então a gente precisava acompanhar o desenvolvimento das pessoas, você precisa continuar crescendo. Eu costumo brincar que o mentorado ele não compra o seu presente, ele compra o seu futuro. Nenhum mentorado vai entrar pelo que você é hoje, ele vai entrar pelo que ele enxerga o que você vai ser amanhã. E aí a gente teve que reestruturar algumas coisas. Até a gente entrar na liga era o equipe total. A gente não tinha, era 0 pessoas. Era eu e a Mari fazendo tudo. A gente brincava que era nós equipe. Ah, comercial, era nós. Ah, era nós. Tudo era nós. Depois que a gente entrou na liga, a gente organizou a casa. Então, teve um momento de platô ali. Hoje a gente tem nosso office, a gente tem nossos funcionários, a gente já tem um time comercial trabalhando. Então, aí a gente teve que organizar a casa pra gente voltar a crescer. Qual que é o momento da Terra hoje? Eu e a Mari continuamos à frente das vendas, ela agora um pouco de stand-by por conta da gestação, eu mais à frente das vendas e o time à frente da venda. Só que a gente está começando a movimentar outros canais de aquisição, porque até então era só lista quente e contato frio. Instagram, prospecção ativa mesmo, né? Agora a gente já está trabalhando tráfego, a gente está iniciando aí um processo de assessoria de imprensa, então a gente está indo para um outro movimento agora, que vai fazer novamente a gente dar crescer até o ponto que a gente aguentar com essa estrutura para depois organizar a casa de novo e continuar crescendo. Costumo brincar que é muito progresso depois ordem, progresso depois ordem. Uhum. Então, hoje a gente tem um time comercial trabalhando com a gente. Então, basicamente, assim, eu posso entender que o crescimento se deu muito com uma demanda meio que reprimida de pessoas que já estavam buscando, né? Total. Meu cliente da Mari, pessoas do nosso inbound mesmo, né, que estavam ali no Instagram querendo consumir a gente. Então, no primeiro momento, foi muito mais simples. A gente teve um momento da Terra que a gente teve um crescimento muito grande, que foi quando a Mari participou da gravação do Café com Joia, com a Fabi do Caio Carneiro, né, com a Fabi Sawaia, nossa ex-mentora, que inclusive amo ela, gente. E aí foi muito legal, porque o retorno foi assim, a gente não deu conta de atender todo mundo. Uhum. Então, existem alguns movimentos que você precisa estar preparado. Inclusive, quando eu estava na gravação de um podcast do Joel, teve um médico, eu não vou lembrar quem foi, que está na liga também, que falou que fez a gravação com o Joel e disse que também não estava preparado para a demanda que ia vir de lá. Então, é esses momentos que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Então, agora a gente está preparando a casa para um novo movimento para poder receber as demandas que vão chegar com mais tranquilidade mesmo, né? Esses movimentos, inclusive, eu estive no Paraguai 3 dias fazendo evento e o tanto de lead que chega, de movimento mesmo, sabe? Se você não tem ninguém para receber no seu Instagram, se você não tem um time comercial, você faz o quê? Senta e chora. Uhum. E não dá para falar que a gente dá conta de tudo, né, Jorge? Não dá. Uhum. Então, a gente tem ali que entregar, a gente tem que fazer as reuniões de venda, a gente tem que estar à frente, mas tem que ter ali pelo menos uma equipe atrás, considerando tudo isso para ajudar e facilitar o processo, né? Uhum. E assim, e como é que foi o processo de mudança de perfil do mentorado? Porque você praticamente mudou a entrega. Tinha gente que já tinha entrado ali. Você vai ter que, primeiro, trabalhar, explicar para a pessoa, entender se faz sentido, se a pessoa quer continuar. Depois, vai ter que mudar a entrega, ou já estava... Mas assim, tem uma reformatação, né? Tem e não tem. O fluido que eu falo, Jorge, ele acontece de forma muito natural. Para nós não foi programado. Então, se você falar assim, não, vocês sentaram, conversaram e falaram, nós vamos mudar o perfil agora. Não, isso não aconteceu. Foi natural. Porque você vai subindo o ticket, automaticamente vai mudando seu cliente.
E aí chegou um momento em que nós tínhamos cliente que pagou 60, que pagou 70 e ainda tinha os de 30 e os de 40. E aí a gente começou a ver uma disparidade. Entende? Porque é normal. Todo mundo que começa vai passar por isso. E aí a gente foi entendendo com quem nós, como mentoras, nos afinizavam mais. E aí a gente foi percebendo quais eram os perfis que se afinizavam mais com a nossa mentoria. E isso foi acontecendo automaticamente. Então a gente foi fazendo as entregas com base no que tinha sido proposto e automaticamente foi levando para esse caminho. Então eu sempre falei de produto. Mas eu só não falava do high ticket, eu falava de produto num todo. Então hoje eu falo de produto, mas com foco no high ticket. Eu sempre falei de planejamento. Eu continuo falando de planejamento, só que hoje com um foco diferenciado. Então não mudou a entrega, ela se aprimorou. A Mari sempre tratou as pessoas, a Mari sempre cuidou da mentalidade das pessoas, só que antes vinham com travas doídas. Hoje as travas são mais leves. Então ela não mudou a entrega, ela mudou a forma de entregar. Percebe? E aí a narrativa ali que eu falei que agora mudou é mais uma palavra para percepção do público do que uma real mudança interna. É porque a impressão que eu tenho, por exemplo, se você vai falar de carreira, a pessoa ela tá empregada, está num cargo talvez que ela queira evoluir, ou então ela está se aposentando. Essa era uma dúvida que até o Léo trouxe para mim, porque para vocês que são do corporativo, carreira ia para esse lugar. Eu nunca trabalhei com esse público. Como eu vim de transição de carreira, a minha carreira não tinha a ver com o corporativo. Tinha a ver com você transitar. Então eu tinha pessoas que saíam do corporativo e queriam criar algo. A transição de negócio. De negócios, era. E aí eu usava o termo carreira, mas de fato o Léo falou pra mim, você não fala de carreira, carreira é do corporativo. Tá, então tô usando o termo de forma errada. Mas lá no interior de onde eu vim, carreira tem a ver com o que você faz da sua vida como profissão. Entende? Então eu falava de carreira nesse sentido. Qual é a carreira que você quer ter? Não dentro do corporativo, mas na sua vida. Então, a nossa transição, ela não mudou, como eu te falei. Talvez o nome agora tá mais apropriado para o que a gente entregava. Mas essa carreira que você está falando, eu nunca atuei. Entendi. Agora, assim, você sente, assim, percebe muita gente querendo entrar pro mundo da educação empresarial, montar mentorias, gente querendo entrar na MLS. Se você pudesse agora sumarizar os aprendizados, o que deu certo, não deu, que dicas que você daria para quem está querendo começar ou quem começou e quer escalar até tá apto para fazer parte? Você sabe que quando eu comecei, teve duas coisas que mexeu comigo. A primeira foi uma entrega do Léo. Então, eu sou mentorada do Léo Toledo hoje, mas eu conheço o Léo desde a época das vendas. Então, assim, eu já conheci o Léo há muito tempo atrás. A gente fez muito evento junto. E ele me falou uma coisa que foi muito legal. Então, e depois o irmão dele reforçou, que foi até quando eu ia ser a garota do café. Agora eu vou explicar por quê. Calma, gente. Então, isso foi a primeira coisa. Por que a garota do café? Eu trabalhei como apresentadora e influenciadora por 2 anos e meio, Jorjão. Só que eu ia numa empresa e aí eu falava assim, legal, eu vou fazer a publicidade desse copo. Eu demorava exatos 5 minutos para fazer a publicidade do copo. Gravava o vídeo, deixava o vídeo e falava, e aí, como é que tá a sua loja? E eu ficava 2 horas e meia dando dica, falando de layout, falando de tudo que eu sabia. Eu ganhava pelo quê? Pela publicidade. Né? Exato, que não era lá essas coisas, tá? E aí, isso começou a me incomodar. E eu falei, gente, mas eu tô passando tanta coisa, né? E aí, as mesmas coisas, meus amigos, meus conhecidos me chamavam pra tomar um café. E aí, eu ia, a pessoa falava todos os problemas, eu resolvia todos e nem o café me pagava. Chegou uma hora, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, garota do café, eu vou resolver o problema de todo mundo, dou visão pra todo mundo e não me pagam nem o café. Eu falei, esse trem tá errado. Então, esse foi o primeiro momento. E aí, eu caí no que todo mundo cai. Mas eu vou ensinar o quê? Pra quem? A gente não olha pra nossa história. A gente não olha pro nosso aprendizado. A gente olha pra quem tá acima. Concorda? Então, você quer se inspirar no Joel, você quer se inspirar no Flávio. Aí, você olha pra quem tá acima e você fala, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Olha onde essas pessoas estão. Comigo não foi diferente. E eu falei, cara, como é que eu vou ensinar alguma coisa que é pra quem? Eu sou apresentadora de TV, eu vou ensinar o quê? Aí as pessoas falavam assim, faz uma mentoria de comunicação. Eu falava, não quero falar sobre comunicação. Eu tenho esse know-how, mas não é o que eu quero ensinar. E aí eu bati a cabeça, porque eu não sabia o que eu ia falar. E aí eu fui fazer um curso, não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo aqui conhece a Betina. E eu comprei o ZD da Betina e num certo momento lá, a Betina fala sobre a escada do saber. Já ouviu falar?
Não, esse caso de saber, não. Ela desenhou uma escada, basicamente, então, tipo, degrau 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10, e fala onde você está. Você tem que saber onde você está na escada do saber. E aí ela fala que só não ensina nada quem está no zero, ou seja, quem nunca viveu nada, quem não tem experiência nenhuma. Que qualquer pessoa consegue ensinar, desde que ela saiba onde ela está e para quem ela vai ensinar. E naquele momento, Jorge, me veio uma disrupção na minha cabeça, porque eu falei, cara, eu não tô no 0, eu não tô no 1, eu não tô no 2, eu tô bem para cima. Eu fiz o PW com o Tony Robbins. Quem já fez isso? Eu fiquei 4 dias aprendendo com o Tony Robbins. Então, assim, cara, peraí, eu sei muita coisa, mas eu não tava pondo em prática. Eu tava guardando. Então, eu falei, peraí, vamos olhar pra Thalita, onde é que ela tá na escada do saber, pra eu entender pra quem eu posso vender. E aí, essa escada fala, bom, se você tá no degrau 3, você pode ensinar pro 2 e pro 1. Se você tá no 4, você pode ensinar pro 3 e pro 2. E você sempre ensina só 2 degraus pra baixo. Por quê? Por conta de linguagem. Então, vamos pegar o exemplo aqui, que a gente pode falar isso abertamente. Vamos pegar o exemplo do Flávio. É todo mundo que consegue entender quando o Flávio está falando de negócios mesmo? Quando ele dá mentoria, ele é bem profundo, né? E as pessoas que estão lá, elas têm que estar muito próximo. Concorda? Então, tipo, se ele está no 10, as pessoas estão no 9, no 8, no 7. Mas a pessoa que está no 0 entende? Pouco, né? Ele tem que descer muito a linguagem. Eu acho que ele, hoje ele mudou muito. Ele é um mau exemplo, né? Porque ele começou falando com o público mais. Não, mas eu tô falando quando ele tá falando de negócios profundamente. Mas se ele vai falar de negócios, ele consegue. Acho que eu diria o seguinte: ele consegue fazer uma leitura muito cirúrgica do problema. Então você não precisa explicar muito. Você fala, não, e ele é extremamente didático, mas a pessoa tem que ter nível de consciência para receber. Não é sobre como o Flávio fala, é sobre como a pessoa recebe. Entende? Sim, sim. Então, por exemplo, tem coisas aqui que a gente tá falando que tem várias pessoas entendendo. Tem coisas que não, a pessoa não sabe nem o que é uma mentoria, não tem um nível de consciência. Muitas vezes ela vai falar, nossa, mas do que esse povo tá falando? O que é entrega? Entende? Então, você sabendo da escada do saber, você sabe onde você tá e para quem você fala especificamente. Óbvio que se você quiser fazer um evento para falar para massa como os meninos estão fazendo, é só você descer a comunicação e diminuir profundidade. E todo mundo vai entender, mas eu tô falando do seu conhecimento máximo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, peraí, então se eu tô no 5, eu posso ensinar pro 4 e pro 3? Posso. Eu posso criar um produto low ticket pro 2 e pro 1? Posso. Aí você muda a sua percepção sobre o seu saber. Percebe? E aí você deixa de se perguntar o que eu vou ensinar e para quem eu vou ensinar e se pergunta como. Não é mais o que eu vou ensinar. Eu vou ensinar o que eu sei. Você não pode ensinar o que você não sabe, né, gente? Então eu vou ensinar o que eu sei. Para quem? Para quem consegue me ouvir. E você também deixa de querer vender para todo mundo. Porque um produto high ticket não é vendido para todo mundo. Ele é vendido para um público específico. Só que as pessoas não sabem quem são esse público específico, porque elas não olharam nem para elas para entender onde elas estão. Percebe? Então, quando você entra nessa fase de desenhar produto, que eu faço muito, e para as pessoas que querem começar, isso é uma puta dica, você tem que olhar, cara, onde é que eu tô. Eu não posso querer ensinar onde eu tô, querer ensinar Flávio Augusto e Joel. Eu não cheguei lá ainda. É utopia, entendeu? Aí você começa a viajar na maionese, e aí a sua mente vai falar que não dá, e você realmente vai saber que não dá. Só que vai chegar um momento em que pode dar sim, mas para isso você tem uma caminhada. Só que quando você sabe exatamente onde você tá e aonde você quer chegar, você encontra o gap que te falta. Aí é hora do planejamento. Mas se você quer começar, primeira dica, onde você tá na escada do saber? Onde você tá? Qual que é o tanto de conhecimento que você tem acumulado? Quem é o público que pode te comprar? Aí você vai pro quanto você pode cobrar. Que é um terceiro momento, né, Jorge? Tem gente que começa a falar assim, ah, não, eu vou cobrar 10 mil e quem quiser que pague. Não é bem assim, a gente sabe. Você tá nesse mercado, você sabe que não é bem assim. Então, depois que você sabe onde você tá, para quem você vai vender, aí você vai olhar para o seu ticket. Aí você vai agregar valor no seu produto. Aí você vai entender qual que é o ROI que você vai dar para essas pessoas. Aí é um outro momento. Mas para quem quer começar a ser mentor, a primeira dica é, onde você está? Qual que é a sua história? O que você já viveu? E quando você coloca numa perspectiva, porque eu entendo que quando vai falar de mentoria, tem pelo menos 3 tópicos que são importantes, né? Primeiro, o posicionamento, né? Depois a questão de venda, depois a entrega. Como que é essa evolução? Então você falou assim, olha, começa com o que você sabe,
e ensina quem está alguns meses, alguns anos atrás de Abaixo, você. sim. Né? Então, talvez, se a gente está fazendo isso, a questão do posicionamento, você vai acabar trabalhando menos o posicionamento, porque você está no meio do caminho, na questão de posicionamento versus quem já Resultado. está há muito tempo e tal. Como é que monta essa equação? Até agora, vocês atualmente, né, quanto que vocês estão dedicando de tempo e esforço para cada um desses pilares? Eu acho essa pergunta ótima, tá? Eu amo falar de posicionamento, até porque isso vai muito para minha primeira mentoria, que é de transição de carreira. Uhum. O que acontece? Existem dois posicionamentos, Jorge. As pessoas confundem um pouco. Existe o posicionamento real e o posicionamento na rede social. E eles não podem ser tratados da mesma forma. Então, quando você fala assim, tá, eu tô começando, qual que é o meu posicionamento real? O que é posicionamento real? É o quanto você segura. Eu costumo brincar que o posicionamento real é o tamanho do seu músculo de venda, o seu músculo de entrega e o seu músculo de segurar sua postura quando o assunto é você. Por que eu tô te falando isso? Porque as pessoas acham que posicionamento é só o que você posta. Isso daí uma boa agência de marketing faz. Você não precisa se preocupar. Hoje em dia, gente, com esses clones de ar, você não precisa se preocupar mesmo. Se tiver dinheiro, então, Senhor amado, o céu é o limite. Mas vamos olhar para o real primeiro. Então, quanto você segura? Que é a pergunta que eu te falei que eu faço. Quanto você aguenta cobrar? Porque não é só falar o preço. Uhum. Concorda? Não é só falar o preço. Ah, beleza, minha mentoria é 150 mil. Tá, mas você segura isso? Segura com a entrega? Você segura com o resultado do seu cliente? Quanto o seu posicionamento é real? Quando você olha para o seu posicionamento real, tem 3 pontos muito importantes. Tá? Quais são esses pontos do posicionamento real? Primeiro, o que você fala. Segundo, o que você mostra. E terceiro, o que as pessoas ouvem. Ah, Thalita, mas o que você fala e o que as pessoas ouvem é igual, não é? Existem várias pessoas que me procuram e aí eu entro no Instagram, o posicionamento é maravilhoso, Jorge. Eu olho e falo, nossa, achei meu lead. Vou fazer uma vendinha aqui. A hora que eu entro na call de venda. Senhor, a pessoa às vezes não sabe falar e não tenho nada contra isso, mas você entende que é uma discrepância absurda. E aí, nessa hora me vem na cabeça, cara, não importa, nada que ela vai falar eu vou escutar, porque ela quebrou o posicionamento dela na hora. Ela perdeu qualificação dentro da minha mente. E para ela reconstruir isso demora demais. Então, o que é o posicionamento real? O que você fala? Você realmente garante o que você fala? Segundo, o que você mostra? De fato, quando você está lá em presença, você é exatamente o que você posta? Ou não? E terceiro, o que as pessoas ouvem? Se eu sair perguntando sobre você na rua, as pessoas sabem exatamente o que você faz? Elas sabem quem é você? Percebe a diferença? Então eu posso estar aqui falando um monte de groselha e aí a hora que eu sair daqui a pessoa fala assim, cara, a Thalita falou no Instagram e pegar só uma frase e ficar isso. Então o que as pessoas ouvem é diferente muitas vezes do que a gente fala. E a gente precisa neutralizar isso, tirar esses ruídos de comunicação. Isso é um posicionamento bem feito. O que eu sou é o que as pessoas conhecem. O que eu falo é o que as pessoas ouvem. E aí quando você limpa isso, aí você vai para a internet. Como eu disse, a internet, hoje o nosso é totalmente delegado. Se você falar assim, ah, Thalita, sim, eu cuido da estratégia, mas tem gente melhor que eu para fazer isso. Então eu não tenho preocupação com isso. Hoje a gente tem uma agência de marketing e, como eu te falei, agora eu tenho uma assessoria de imprensa. Eles cuidam desse posicionamento digital. Qual que é a minha parte? Que eles ponham exatamente o que eu sou, que não criem um personagem da Thalita. É isso que é a minha preocupação. O resto, eu prefiro trabalhar no meu real. Tá, então aqui eu estou entendendo então, que a parte de posicionamento, ela basicamente ela não atrapalhar o processo, né? Causar uma má impressão. Exato. Né? E todo o esforço aqui de entrega menos, mas assim de vendas e tudo, ele simplesmente é uma referência. A venda acaba sendo consequência. Né? E aí o foco de vocês está sendo sempre venda e entrega, né? Venda e entrega. O posicionamento, ele é um foco, mas ele é um foco natural. Ele não é forçado, entende? Porque como eu faço o que eu sou, se você me seguir agora no Instagram, você vai ver eu aqui entrevistando você e, tipo, você viu, é muito fluido. Eu não fico pensando, ai, peraí, pra ficar bonito eu tenho que pegar... Não, é natural.
porque é o que eu sou. Entende? Então, nos meus stories, é a Thalita do jeito que ela é. Passando batom, me arrumando, falando com as pessoas, fazendo piada. No feed, ele tem que ter um pouco mais de profissionalismo. Então, é a agência que faz. Mas desde que ela não tire a minha essência. Entende? E aí, a parte de assessoria de imprensa, ela vem para limpar esses ruídos de comunicação mesmo. Pra, não só a imprensa, mas para as pessoas te verem como você quer ser visto. E identificar, ó, você tá falando isso, mas tá mostrando isso. Tem algum problema aí, querida? Vamos dar uma ajustada nesse trem. Entende? Não, faz sentido, faz sentido. E aí você comentou no início que você tem vários produtos, né? E até algumas coisas você está focando, outras não. Como é que você lida com esses vários produtos? Você tem alguma sinergia com progresso, assim, com um clube, ou os vários clubes? Aonde que está a sinergia? Como que você seleciona, ou até melhor, como que você diz não também para aquilo que vai desviar o foco? Né? São coisas diferentes. O não é muito simples pra mim. Eu olho, você me chamar pra alguma coisa e falar assim, Thalita, eu tenho uma proposta assim, assim, assado. Eu vou olhar e falar assim, peraí, isso aqui vai me levar mais perto ou mais longe de onde eu quero? Mais perto a resposta sim, mais longe a resposta não. Foco. Então, isso pra mim é muito simples, tá? Eu aprendi a falar não muito cedo. Então, assim, eu quero fazer um projeto com você sobre, sei lá, comunicação, não sei o que. Eu olho e falo, tá, meu tema é comunicação? Não. Isso vai me levar mais perto? Não. Isso vai me tirar foco? Desculpa, agora não dá. Eu tô com projetos aqui em andamento. Todos os outros, eles estão todos integrados. Então, Thalita, é fácil? Não. Mas é tranquilo. Porque tudo vai recair. Então, pensa assim, que é uma cachoeira. Mas a água vai despejar na Terra. E se for internacional, vai despejar no outro produto. Tudo que a Thalita faz é pra Terra. Tudo que a Thalita faz é pro método MPS. Então, assim, tá fora do Brasil, é latino-americano, método MPS. Tá dentro do Brasil, é a Terra. Não tem outro produto. Agora, a esteira que eu tenho hoje no Brasil é da Terra. Então, nós temos aqui uma imersão online. Então, essa é uma esteira low ticket. Essa imersão online simples. Para quem é mentor, gente, simples, barata, não tem custo. E fácil de fazer. Então, são 4 horas comigo e com a Mari ali, num sabadão, de 9 a 1, vende aí a R$500. E a pessoa sai de lá bem. Thalita, qual que é o motivo de fazer isso? Elevar nível de consciência. Então, eu pego aquele lead que não tem tanta consciência. Vamos dizer que a gente tá no degrau 6, ele tá lá no degrau 1, 2, e você põe ele no evento para ele subir consciência. Tá? E aí, você cobra um ticket pequeno, porque é o que faz sentido ali. Depois, a gente tem uma imersão presencial. A nossa imersão vai acontecer em setembro. Já marquem aí, gente. Dia 17 e 18 de setembro, se eu não me engano, 18 e 19, não vou saber aqui. E aí são 2 dias. A imersão é aquele momento em que a gente realmente entra no negócio da pessoa, vira algumas chaves. O que a pessoa pode esperar dessa imersão? Sair de lá com o produto desenhado. E com a mentalidade certa para vender. Tá? Então são 2 dias de imersão. E aí o produto maior e principal é a Terra. Ponto. Essa é a nossa esteira hoje. Então você entende que todos os movimentos que eu faço, eles desembocam na Terra. Mas tá lançando o livro. Tá, mas se eu fizer um lançamento do livro, uma estrutura, esse lead vem pra onde? Pra Terra. Mas você tem um audiocast que eu tenho no CaféCast todo dia ali. Desemboca na Terra. Então a gente criou uma estrutura que tudo que eu faço vem pra Terra, tudo que a Mari faz vem pra Terra. E ali tá tudo certo. Tá? Então, produto de entrega mesmo, eu só tenho a Terra. E o projeto internacional é com a Mari também? Não, não é com a Mari. A Mari não fala espanhol. É com uma mentorada nossa que veio do Paraguai. E aí ela queria criar um produto, ela me chamou para fazer junto. E para mim foi um grande ganho. Então hoje ela ainda é minha mentorada e minha sócia no produto do Paraguai. Mas é 100% em espanhol. E aí, como eu te disse, é muito fácil diferenciar público. Fala português, a Terra não fala português. Fica mais simples, entende? Do que eu criar um produto para competir com o nosso próprio produto, aí não faria sentido. Não, perfeito. E assim, o que mudou na Terra quando vocês entraram para a MLS? Nossa, eu acho que não existe a Terra sem MLS, Jorge. Mas quando vocês começaram, não tinha... começou para entrar na MLS. Não, mas vocês não estavam no MLS, não né? Não estava, então... mas a gente já usava narrativa. A gente sempre soube que era para MLS. Então, assim, a pré-venda foi focada, olha, a gente tá criando toda uma estrutura e em breve nós vamos fazer parte do time da MLS. Então, a gente sempre usou a narrativa da MLS porque era 100% focada nisso. Mas o que mudou de fato? Tudo e nada. Então, na entrega, na venda, nada porque a gente já usava. Agora, para nós, tudo.
Eu vou te falar que a primeira reunião que eu fui da MLS, que foi em agosto do ano passado, no encontro presencial, ali eu tive uma vaga ideia de onde eu estava entrando. Lá em Campinas, né? Lá em Campinas. Eu não sabia onde eu estava entrando. Porque o meu foco era de mentor. Então, assim, cara, eu queria ser uma mentora com a chancela da MLS. Hoje, não. Hoje eu entendo que a MLS é um negócio. Não tem nada a ver só com mentoria, entende? Uhum. Mas lá, em agosto do ano passado, eu tava, tipo, na África. Bom, você tava na África junto com a gente. Eu lembro que eu tava lá, meu marido estava junto. E eu falava, gente, ele, você não sabia disso? Eu falava, não fazia ideia disso. Ele, como assim? Eu, porque eu tenho um lado muito prático na minha vida. E aí eu lembro que quando a gente foi assinar o contrato, a Mari falou assim pra mim, a gente tem que ler isso. Eu falei, amiga, eu vou ler, não vou entender nada. Eu quero estar lá dentro. Confio 100% nos meninos. Então, assim, eu fui muito no vamos. Aí depois você cai lá, você vai entender tudo aquilo. Então, inclusive, semana que vem, não vai ser nessa gravação, nessa ordem, mas as pessoas vão entender. A gente vai ter a inauguração da MLS House. Então, assim, é mais um ganho pra nós, você sabe disso. Então, eu tô apaixonada por tudo isso. De fato, assim, eu olho e eu juro, eu olho pra cabeça do Flávio, do Joy, do Caio, eu falo, cara, eles são muito foda. É muito bom estar com gente boa, né, não? Uhum. É muito bom, cara, isso é muito gratificante. E te obriga a crescer também, né? Exato, exato. Eu Você olha falo que pro se a lado e gente fala, não "Nossa." tivesse... O ano passado foi muito engraçado, né? Porque a gente fez um marco que pra mim e pra Mari foi maravilhoso. A gente saiu do 0 e vendeu 3 milhões. Então, pra nós, cara, aí você senta pra conversar com outra pessoa, vendeu 20, a outra pessoa vendeu 30, a outra vendeu 100. Você fala, peraí, gente, calma, eu tô começando a brincar agora. Mas é isso, o elástico é muito alto, sabe? Então, é engraçado porque eu vejo todo mundo falando que quer estar na Blue Table e eu acho isso sensacional, eu também quero estar lá, mas eu sei que é um processo. Eu entendo os passos, sabe? Eu consigo ver o jogo por trás do jogo. E existe muito aprendizado nesse caminho, Jorge. Muito. Então eu olho às vezes e analiso, eu falo, cara, deixa eu seguir os passos do Léo, que pra mim tá mais palpável, né? O Léo fez 3 milhões no primeiro ano, 15 no segundo, 35 no terceiro, e a meta desse ano dele é 75. Então eu falo, tá, beleza, a gente já fez 3, vamos focar nos 15? Não vamos viajar tanto na maionese pra gente conseguir palpavelmente um resultado que vai fazer a gente crescer e chegar onde a gente quer. E nesse ponto, eu gosto muito do Caio, né? E eu gosto muito da visão dele de longo prazo. Então eu tô preocupada com o tempo. Agora que eu já tô lá dentro, eu tô zero preocupada com o tempo. Eu tô preocupada em fazer o meu melhor, com o melhor que eu tenho, pra chegar onde eu quero chegar. E isso é uma visão bem positiva mesmo, sabe? Não é que eu não tô competindo, não. Eu gosto, mas assim... Cara, eu sei do meu negócio, eu sei do meu potencial, eu sei do meu momento. Então, eu vou fazendo as coisas pro meu negócio ser muito sólido. A impressão que eu tenho é que eu tô comprando o Microsoft na garagem ainda, né? Isso! Gente, não, é sério, Jorge. Naquele evento de Campinas, eu acho que eu fiquei uns 2 dias sem dormir. O primeiro. Eu juro, eu fiquei sem dormir. A hora que eles começaram a anunciar o tanto de coisa que estava envolvido, que a gente não pode ficar falando aqui pra vocês, né? Mas vai ser surpresa pra vocês, mas a conversa interna... Mas assim, a grandiosidade daquilo, Jorge. Eu fiquei sem dormir. Eu falava, gente, eu achei que eu tava entrando pra um grupo de mentoria. E aí eu falei, cara, não é só um grupo de mentoria, é uma estrutura gigantesca. E você faz a leitura do jogo por detrás do jogo, né? Como é que você cria um negócio para vender? E como é que você vai plugando as peças que fazem valer muito mais lá na frente, né? Total. Não, e essa visão que ele deu na África, né, pra nós. E quando ele deu essa visão... Não, eu tô falando sério, gente. Eu olhava pro meu marido e eu catava a calculadora e eu fazia conta e eu falava, não é possível, isso aí tá errado. Não é possível que ele tá falando um negócio desse, eu nem imaginava. Eu nem imaginava. Então, tipo, eu brinco, né? Eu falo, cara, a ignorância realmente é uma dádiva que me permitiu chegar aqui sem eu nem imaginar o que tava acontecendo. Mas que hoje, de fato, eu olho e eu falo pra todo mundo, se você tem vontade, acelera. Acelera. Porque o que nós estamos criando... Eu acho que vai ser um marco mundial, assim. Eu tenho essa consciência de que eu faço parte de um movimento que vai ser um marco mundial. Isso é muito bom, né? É um modelo que ele tá cru em várias geografias, né? Total. Tanto é que lá, para você ter uma ideia, ó, eu jogando areia no meu pé, mas vocês vão entender. Esse movimento do Paraguai a gente acabou de fazer, tá, Jorge? Eu cheguei tem uma semana, cheguei domingo. E
eu dei essa perspectiva. Eu falei, cara, vocês não têm ideia que vocês estão no Oceano Azul. Pelo amor de Deus, aproveite esse trem. Jorge, não tem ninguém lá fazendo nada. Você tem noção? Você fala espanhol? Falo. Porra! Olha eu dando bronca aqui me entrando. Caralho, é sério, Jorge. As pessoas lá, não tem ninguém fazendo nada. Metade dos meus clientes de consultoria são língua espanhola. Caraca, não, você não tá entendendo. É um negócio assim, e eu já vi esse movimento acontecer. Como eu venho da venda direta, eu peguei uma fase da empresa que o Caio trabalhou de venda direta quando eles entraram. E eu vi tudo isso acontecer e crescer. E, poxa, a empresa, para quem chegou a conhecer a Juness, a gente chegou a ter mais de, sei lá, quantas milhões de pessoas no Brasil. A gente chegou, acho que 1 a 2 milhões, não sei direito. Mas foi um negócio que eu chegava nos eventos, tinha 20 mil. Daqui a pouco eu chegava, tinha 100 mil. Daqui a pouco eu falava, gente, onde é que isso vai parar? E aí, claro, que teve o seu... né? Foi um tsunami, a onda chegou no ponto máximo e depois ela tem a queda que é natural. Mas você olhar para aquele oceano, e não tô falando só do Paraguai, tá? Que eu estava no Paraguai, mas eu tô falando da América Latina como um todo. Não tem. Não tem. Eu tô falando sério, Jorge, não tem. E aí você pensa, cara, é um desbravar que vale muito a pena. Eu acho que assim, a América Latina ela ainda é um pouco mais atrasada, né? Quando você compara com o Brasil e tal. Mas eu conversando, pelo menos pessoas da minha área, tanto Europa quanto Estados Unidos, também não tem. Não tem. Eu tenho mentorados na Europa também, a gente tem uma mentorada nos Estados Unidos. Mas o que eu vejo, eu morei nos Estados Unidos e eu trabalhei para uma empresa americana há muito tempo, né? E eu fiz muito, muito evento lá. Por isso que eu participei do Tony, né? Eu tinha um coach lá, inclusive ele é meu mentor até hoje, o Mark Aceta. E tô aí, né? Trabalhando para ele entrar na MLS. O cara é um fenômeno. Ele faz evento para 20, 30 mil pessoas. É pico Tony Robbins, né? E é um mercado muito próspero. Ele ganha muito dinheiro. Já só a gente olhar para Tony Robbins, né, cara? Ele ainda é um dos únicos a fazer esse movimento, mas os Estados Unidos ainda tá começando, mas tem muito mais do que na América Latina. A América Latina e a Europa, aí é tipo, gente, quem fala línguas, aproveita. E aí você me perguntou, né, por quê? Por isso. Então eu olho e falo, cara, eu sei falar. Eu consigo ter uma linguagem, porque como eu aprendi falando, eu não aprendi na gramática, num a um, assim. Eu tive muita experiência prática falando inglês, falando espanhol. Eu falo, cara, me joga que eu me viro. Então eu falo, por que não? Sabe aquela pergunta, mas por que sim, mas por que não? Então por que não ter um clube na América Latina? Por que não ser uma das pessoas a começar a trazer consciência para essas pessoas? Eu saí de lá, se você ver os meus directs de gratidão, das pessoas falarem, cara, eu nunca ouvi falar isso que você tá falando. Você mudou a forma de eu entender meu negócio. Você mudou a forma de eu pensar. E aí você fala, cara, que delícia. Fazer o que se gosta, ter um feedback positivo, ganhar dinheiro para isso. Então a pergunta é por que não? Não, muito bom. O Thalita, quem quiser te encontrar ou entrar para a Terra e tudo mais, qual é o caminho? Bom, a Terra, ela tem um Instagram próprio, você pode chamar a gente por lá, é atera.mls. E se você quiser me encontrar, é @Thalita com TH Zanin. Zanin. E, bom, eu escolhi aqui, eu vou dando um livro para os... eu acho que o Guia do Executivo Demitido tem a ver, porque você já começou falando assim, eu trabalhei muito tempo com transição de carreira, eu sei que não é, eu aprendi que não é essa carreira especificamente, mas acho que é bem legal, que legal. Vice-presidente de uma das maiores... pior ano da minha vida. Vice-presidente de uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e assim, de um dia para o outro, demitido... E, cara, isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido, apesar de eu ter sofrido muito, né? Mas é no sofrimento que a gente aprende, né? Eu falo que quem não sofre precisa começar a sofrer. Seja na academia, é no sofrimento que a gente cresce. Então, esses momentos, eles são disruptivos, mas com certeza eles mudam a nossa jornada, né? Que legal. Eu adoro livros. Muito obrigada. Bom, e para você aqui, acho que primeiro... Eu percebi hoje, né, gravando essa temporada,
para falar sobre mentoria e tudo mais. Cara, que está sendo, para mim, está sendo o MBA aqui, porque cada uma é de um jeito, tem um monte de coisa, dá para você fazer várias perguntas, fazer o benchmark. Então, você que é mentor, tem podcast, avalia se não vale a pena você fazer uma temporada, conversar com outros mentores para extrair um pouco disso. Se você não tem, segue essa temporada aqui, aproveita um pouco desse conhecimento, segue a gente no canal. Você sabe que eu fui no Paraguai e gravei um podcast lá, né? E foi bem legal, porque o cara, ele falou assim, você sabe por que eu criei o podcast? Eu falei, não, era uma pergunta que eu ia te fazer. Ele falou, para aprender. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, não, eu queria conversar mais com pessoas, mas eu não queria ficar chamando pra café, essas coisas, eu queria aprender. Eu falei, cara, eu vou criar um podcast e entrevistar os outros. Eu falei, gente, que sensacional essa ideia. E é isso que você tá falando, né? A gente aprende muito. Que demais. Né? Você vai, assim, e quando é focado, assim, é muito bom em termos de insights e tudo mais, né? Que bom, espero ter colaborado. Espero ter criado aí, colocado uma sementinha do internacional em você, porque com certeza você tem know-how pra isso. Eu já sou internacional. Então, mas vamos montar uma mentoria lá, louca. Precisa de um braço comercial. Aí o cara que eu chamei para fazer o braço comercial, que é um cara que entende do assunto tanto quanto eu, ele não deu quis, linha. né? Mas eu tô em conversa, essa parte específica do clube que eu tenho de crédito cobrança, de fazer diagnóstico dos fundos americanos. Que legal. Então, aí, em dando certo, para diagnóstico, você gera um plano de ação e começa a gerar demanda, né? Então, em dando certo, pode ser um caminho. Um caminho mas assim, a minha consultoria ela é mais internacional do que local. Que legal, muito bom. Vamos desbravar juntos. Obrigada, Vê. Obrigado pelo convite. Espero ter adicionado alguma coisa aqui. Opa! Que bom. Tchau, pessoal. Tchau, gente.